a sua banda defuma o seu conga, defuma sua banda pequenina, defuma Jesus Cristo no altar, defuma sua banda pequenina, defuma Jesus Cristo no altar, defuma a sua banda, defuma o seu conga, defuma a sua banda pequenina. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Umbandeiros. Estamos no ar com mais um programa Umbandeiros aqui na sua web rádio. No programa de hoje, no dia 5 de outubro de 2012, iremos debater um pouco sobre o preconceito, né? Vamos falar sobre os preconceitos dentro da Umbanda, dentro de nossas casas, preconceito em geral, né? Uma palavra que está em voga nos dias de hoje e temos que ter muita atenção porque acaba atrapalhando no andamento de nossos trabalhos. Afinal, o que é preconceito, né? Preconceito é um juízo preconcebido manifestado geralmente na forma de uma atitude discriminatória perante pessoas, lugares, tradições consideradas diferentes ou estranhas. Costuma indicar desconhecimento pejorativo de alguém ou de um grupo social que lhe é diferente. As formas mais comuns de preconceito são os preconceitos sociais, raciais e preconceito sexual, né? São os preconceitos mais comuns, né? Bom, nós estamos aí nessa noite de hoje aqui em Caxias do Sul, os nossos termômetros marcam 19 graus, na noite de 5 de agosto de 2012, com mais um programa Umbandeiros. Lembrando que nossos contatos pelo e-mail em Messenger, umbandeiros@hotmail.com, e você também pode entrar aí nas nossas redes sociais, ok? Você pode falar conosco através do Facebook, no nosso perfil Umbandeiros Umbanda, também no Twitter, pelo perfil twitter.com/homologum, ou pode nos buscar @homologum. Aguardamos aí seu contato para que possamos crescer juntos. Afinal, como é o lema do nosso trabalho, do nosso fórum e da Rádio Umbandeiros, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes, ok? Bom, gente, vamos então com o tema preconceito, ok? Vamos tocar um ponto aqui, em seguida já entramos com o tema preconceito. Seu punhal de aço puro, seu ponto é seguro quando vem pra trabalhar. De terno branco, seu punhal de aço puro, seu ponto é seguro quando vem pra trabalhar. Oh, segura o nego, que esse nego é Zé Pilintra. Na descida do morro, ele vem trabalhar.
Preconceito. Hoje falaremos um pouco do preconceito, né, que existe dentro da Umbanda, dentro das nossas casas religiosas. Por que disso? É algo que não deveríamos ter que presenciar no nosso dia a dia, mas existe, né? A questão do preconceito segue tanto por parte dos filhos da corrente, como pelos próprios sacerdotes, né? Infelizmente, como seres humanos, não somos despojados de alguns sentimentos como orgulho, vaidade, o próprio egocentrismo, né? Chegamos a ser munidos também de preconceito. E o sacerdote, né, como é um ser em evolução, também não seria perfeito, não é um ser perfeito. Ele exerce essa função, mas também precisa estar aqui na Terra para aprender, né? Muitos dos filhos de nossas casas, eles têm seu apronte, suas feituras, mas não têm as suas casas. E nada mais justo, né, do que esses filhos, e em geral os filhos das correntes, os demais filhos da corrente, fazer uma certa reflexão sobre a nossa passagem, sobre os nossos dias dentro da Umbanda, dentro das nossas religiões. Porque, afinal de contas, somos indivíduos e cada um tem a sua opinião, não é? Em alguns momentos iremos enfrentar algumas divergências em nossas casas, alguns conflitos de opiniões, mas isso faz parte do nosso preparo, do nosso crescimento, né? É claro que isso não pode ser algo unilateral. Esse crescimento deve vir dos dois lados, tanto dos filhos da corrente como do próprio sacerdote. E as pessoas que elas estão na corrente, elas necessitam dessa orientação. E é justo que o sacerdote tente sempre se preparar cada vez mais para que dê o norte na caminhada desses filhos da sua casa. Muitos seres ainda não entendem o que é a espiritualidade. Nós, como indivíduos, não entendemos ainda o que é espiritualidade. O médium, na grande maioria, são como crianças. Cada um tem o seu tempo de amadurecimento. E nesse momento, é claro, o sacerdote precisa ser despojado de qualquer preconceito e ouvir a opinião do médium. Muito importante saber, como eu disse aqui, que os médiums são como crianças, né? E também não só o papel do sacerdote, mas de todos os filhos da casa, inclusive dos irmãos mais preparados, entender também esse passo de crescimento de cada médium. Respeitar o amadurecimento do indivíduo é papel não só do sacerdote, mas também de todos os irmãos de corrente. Não podemos nos privar também dessa responsabilidade e querer atribuir tudo apenas ao sacerdote. Mas o sacerdote, sim, ele é o guia da casa na terra, ele é a pessoa que vai orientar o filho e tem um papel fundamental e primordial nesse conceito evolutivo, que é a orientação dos filhos da sua casa. E sim, livre e despojado de qualquer preconceito, ele precisa realmente ouvir. Afinal, não somos robôs, né? Não somos instrumentos e máquinas que colocamos uma programação e devemos segui-la. Cada um tem a sua opinião, e nós temos que ter a consciência que ter uma opinião própria não quer dizer que você não concorde com as ideias do outro, mas confrontar ou escarnecer a opinião, humilhar essa opinião, isso não é evolução, isso é preconceito. E preconceito, sim. Então, em alguns momentos nós devemos ter cuidado com o que nós falamos, né? Com o que nós dizemos à nossa corrente, aos nossos filhos.
uma simples palavra, ela tem a força de um vulcão, né? Como devemos sempre lembrar disso. A palavra, depois de dita, ela não tem volta, né? Uma vez que ela sai da boca, nós devemos nos responsabilizar pelas consequências. Quantas vezes nós nos arrependemos do que dizemos no passado? Quantas vezes as nossas palavras fizeram alguém chorar ou alguém rir? Falamos mais palavras de amor ou de raiva? De nervosismo ou de acalanto? O mais importante, quantas vezes nós dizemos coisas sem pensar? É uma reflexão que devemos pensar um pouquinho. Quantas vezes nós dizemos coisas sem pensar? Não anotamos, né, tudo o que dizemos, pois marca de uma forma indelével aquilo tudo, como nós mesmos muitas vezes dizemos. A gente acaba não marcando isso, né? Passa de uma maneira em que acabamos nos esquecendo. E sempre se diz normalmente, só fiz um comentário bobo, achando que as nossas palavras não têm importância. Mas elas podem sim ser usadas tanto para a destruição quanto para o engrandecimento de alguém. E muitas vezes, gente, uma simples palavra nossa era uma gota d'água, né? Uma gota que faltava para transbordar um copo. E a gente em muitos momentos não sabíamos disso. Mas numa certeza, né, que nós teremos que arcar com as consequências da nossa palavra, da palavra dita. Outro aspecto que é interessante, que nunca sabemos quem está prestando atenção em nós, né? Isso é muito interessante. Sempre existirão pessoas se espelhando nas nossas atitudes, usando o nosso exemplo. Somos um exemplo para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos e talvez para os nossos colegas de trabalho, para aquela vizinha ou para um amigo, inclusive para o nosso irmão de corrente. Quando às vezes não esperamos que estamos sendo notados, né? Não constamos isso. Muitas vezes é quem menos imaginamos que está nos cuidando. Só de convivermos em grupo, somos observados e analisados uns pelos outros. As nossas palavras, os nossos atos podem servir de inspiração, podem direcionar atitudes e pensamentos, modificar uma vida. O cuidado deve ser redobrado se temos como profissão aconselhamento, medicina, psicologia, magistério e inclusive o sacerdócio, né? Seja ele de que religião for. A profissão onde levamos a nossa palavra a outras pessoas, como jornalismo, TV, rádio. E se somos pais e temos a vida dos filhos sob nossa responsabilidade, por isso nós temos que prestar muita atenção naquilo que dizemos. Nós não somos responsáveis só por nós, somos responsáveis por outros também, por tudo que nos cercam. Nossa contribuição no mundo, ela pode ser fantástica, né, ou catastrófica. Vamos aqui pensar em alguns exemplos de palavras que repercutiram para a humanidade, né, como a palavra de Hitler. Hitler mobilizou o mundo, milhões de pessoas inocentes foram mortas nos campos de concentração, destruiu famílias, e quem sobreviveu carregou para sempre o terror na mente e no coração. Agora também a gente pode pensar na palavra de outros homens, grandes homens da história, como Jesus, Buda, Gandhi ou Nelson Mandela, o próprio Nelson Mandela. Eles também servem de exemplo, pois mobilizaram milhões de pessoas, cada um na sua época, é claro, só que as suas palavras, elas continuam vivas até hoje, trazendo paz e esperança, impulsionando o ser humano para a evolução. Eles falavam de amor, enquanto outros falavam de ódio. Eles nos deram exemplos de como viver uma boa e digna vida, né? São exemplos como cada um faz o uso da sua palavra, né? Esses exemplos que eu dei agora falando sobre Hitler, sobre Buda, sobre Gandhi, Mandela, Jesus Cristo.
Então, perceba a diferença que essas palavras fizeram no mundo, né? Por isso que nós temos que estar livres de preconceitos e não apenas olhar aquela pessoa que está ao nosso lado como um objeto. Nós temos que senti-la e respeitá-la. Se não fizermos isso, se não for interno isso, gente, isso é preconceito também, tá? Nós precisamos nos livrar dessa roupagem, dessa máscara que é o ego, que é o preconceito. Principalmente nas nossas casas, nos nossos terreiros. O sacerdote, sim, ele tem que ouvir, ele deve se livrar de alguns paradigmas criados ao longo da sua caminhada religiosa. E também há uma coisa que eu não consigo entender nas nossas casas, na nossa religião, nos nossos trabalhos. Nós sempre nos atemos ao passado, sempre nos lembramos de histórias antigas. Mas assim foi, assim foi. Agora nós precisamos fixar um caminho livre de barreiras, livre de preconceitos. Devemos trabalhar irmanados e juntos. A partir de agora é fundamental que você lembre que caminhamos no mesmo sentido, buscamos a mesma coisa, que é o crescimento da Umbanda, que é o crescimento espiritual para a humanidade. E será que não é hora de você também começar a prestar mais atenção no que diz? Será que não é hora de pararmos de julgar e nos livrarmos dessa roupagem preconceituosa? Então, fica aqui uma reflexão. Será que não é hora da gente também prestar mais atenção naquilo que dizemos? Lembrar que a palavra, depois de dita, não tem mais retorno, né, gente? Então, fica aqui uma breve reflexão para os nossos irmãos na Rádio Umbandeiros. Vamos para um breve intervalo e em seguida nós voltamos com mais um pouco do programa Umbandeiros. Lembrando que os nossos contatos pelo e-mail e messenger umbandeiros@hotmail.com está aí, para que você entre em contato conosco, converse conosco no chat do Facebook também, no perfil Umbandeiros Umbanda. Se quiser seguir-nos no Twitter, siga twitter.com/homologum, twitter.com/homologum, ou procure lá o perfil @homologum, ok? Umbandeiros, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Você está ouvindo o programa Umbandeiros na sua web rádio. Quer anunciar a sua casa religiosa sem custo? Envie-nos um e-mail para o endereço umbandeiros@hotmail.com e anunciaremos a sua casa, o seu trabalho, o seu terreiro no nosso programa quinzenal aos domingos na Rádio Umbandeiros. Visite também a nossa nova página umbandeiros.rg10.net. Ó meu Pai Xangô, cura minha dor, que é o mal de amar. Clamor por você, meu Deus, que é pra não deixar nosso amor morrer. Caô, caô. Meu Pai Xangô, cura minha dor, que é o mal de amar. Você está ouvindo a Rádio Umbandeiros. O programa Umbandeiros tem o apoio da Ordem da Confraria Elementar Primeira do Brasil.
A Ordem da Confraria é uma instituição sem fins lucrativos que tem como função primordial ensinar ao homem como buscar a evolução e o autoconhecimento através da mediunidade e paranormalidade. Visite o site da Ordem em www.ordemdaconfraria.com.br e também a fanpage no Facebook Ordem da Confraria Elementar Primeira do Brasil, com sedes em Porto Alegre e Caxias do Sul. Ele é um caboclo de Oxóssi, da Umbanda de Pai Oxalá. 7 estrelas está no terreiro, ao chegar saravou seu congado. Ele é um caboclo de Oxóssi, na Umbanda de Pai Oxalá. 7 estrelas está no terreiro, ao chegar saravou seu congado. Veio lá da mata, onde Oxóssi é rei. Saravá, seus 7 estrelas, saravá, a nossa lei. Veio lá da mata, onde Oxóssi é rei. Saravá, seus 7 estrelas, saravá, nossa lei. Ele é um caboclo de Oxóssi, na Umbanda de Pai Oxalá. 7 estrelas está no terreiro, ao chegar saravou seu congado. Ok, seguindo então com o programa de hoje, falando sobre preconceito, né? Vamos dar sequência. Em Caxias do Sul, nesse dia 5 de agosto de 2012, estamos aqui nos nossos estúdios aguardando a sua participação e seu contato. Lembrando que nosso e-mail umbandeiros@hotmail.com. Você pode também nos adicionar no MSN pelo mesmo endereço, umbandeiros@hotmail.com, e seguir-nos em nossas redes sociais. umbandeiros.rg10.net, o seu site. Gente, nós temos também um outro tipo de preconceito, que é o preconceito do umbandista, né? Podíamos chamar de preconceito umbandístico, como diz o pai Júlio César, do Templo Espiritualista do Cruzeiro da Luz, né? Eu vou ler aqui algumas palavras dele, né, falando sobre preconceito umbandístico. Bom, preconceito umbandístico. Queria falar de uma espécie de preconceito que existe muitas vezes e não nos damos conta que existe, pois muitas vezes optamos por discutir o preconceito religioso, sendo de fora para dentro de nossa religião. Gostaria de adentrar ao preconceito umbandístico. Se o nome não existe, criei agora. Muito embora, desde 1908, acredito que deve existir esse sentimento. Há muito tempo, cada um de nós adquire experiências e encaixam perfeitamente nesse tema que estou abordando. É um fato lastimável, o quesito sustentador que comprova cada vez mais porque é a Umbanda uma religião que, embora linda, ainda seja motivo de galhofa. Mas galhofa por quê? Porque existem aqueles que atiram pedras? Sim, existem. Mas existem aqueles que dão motivo para tal. Talvez haja um culpado, mas se há, quem seria? Da mídia, de programas de comédia pastelão, de novelas horripilantes, mas das grandes audiências onde falam de Exu, que cobra por feitiço, da macumba na encruzilhada, da amarração do homem perfeito? É do evangélico, do público que cresce cada vez mais no mundo. Pode ser o que for,
mas é uma grande realidade esse crescimento. E do católico, do espírita, que de sua grande parte olha torto para nós, achando que apesar de médiuns, trabalhamos com espíritos chucros e atrasados, viciados em bebidas e fumos? Ou dos candomblecistas, alguns mal orientados que dizem que a Umbanda, apesar de ser uma ramificação deles, o que é um absurdo, é fraca, pois vê os orixás como santinhos e nossas mandinguinhas de arroz doce. Não é a culpa do umbandista. Ele, na verdade, o umbandista é o maior câncer preconceituoso que existe e depõe contra a própria religião. É o umbandista vaidoso que, por ser um pouco mais que o outro, o julga ignorante e diz que faz tudo errado. É do umbandista orgulhoso, umbandista invejoso, umbandista irresponsável, que acha que pode ir quando quer ao seu terreiro, fazer o que quiser e não dar satisfação aos seus dirigentes, sejam eles encarnados ou espirituais. É o umbandista fanático e radical que acha que tudo é o santo, não sabe caminhar com as próprias pernas e vive dependendo do que os guias dirão e não admite outros conceitos. É o umbandista babaca que fica criticando seus irmãos, usando palavras irônicas e rindo das limitações dos mesmos, ironizando suas colocações humildes de falta de oportunidade de conhecimento que essa mesma pessoa teve. Que ao ver também que seu irmão de fé, por trabalhar num outro terreiro, diante disso, seguir normas de seu guia-chefe, taxa-o de errado e ignorante, por não fazer o seu ritual dentro da sua cartilha. É o que, por visitar também o terreiro do irmão, reparar que conseguiu colocar um piso novo, antiderrapante, enquanto seu ainda é de cimento, critica veladamente com o rótulo de esnobismo e ostentação. É um umbandista preguiçoso, maledicente, que chama o irmão de visionário só porque ele acredita que tudo deve ter um porquê diante disso. Procurou aprender e estudar, enquanto esse acha que os guias fazem e resolvem tudo, enquanto ele apenas incorpora. É um umbandista melindroso que acha a sua cara solta, que fecha a sua cara, que solta farpas, também veladas, quando é chamado a atenção por sair da disciplina e ser lembrado de sua conduta anti-evangélica. Como diz o Caboclo Ventania, lembrei-me agora das 7 lágrimas dos pretos velhos, que, ao vermos umbandistas assim, cuspindo o hino da Umbanda, a fim de que reflitam na luz divina, mas o neon de suas vaidades através dos holofotes de suas ignorâncias espirituais. Os seus guias e orixás choram, lamentando por verem os filhos tutelados, ciscando pela vida alheia, esquecendo de sua vida, não pegando uma minhoca sequer. Essa é parte do texto As 7 Lágrimas dos Pretos Velhos. Não estou aqui apontando ninguém, me julgando acima do nada, acima de todos e de nada. Apenas refletindo, pois percebo que muitos umbandistas criaram um dogmatismo pessoal, uma vez na Umbanda não existe dogmas, temos que sempre lembrar disso. Se estivesse aqui julgando, estaria sendo um umbandista inquisidor. Prefiro deixar o julgo para quem é de direito, como toda a sua justiça e lei sendo aplicada. Ser um umbandista reflexivo, mas atuante e ativo dentro de minha religião. Quero sim realçar que, quando recebemos algo do alto, iremos ser cobrados. A quem muito é dado, muito será cobrado. Por isso que também existe um umbandista covarde, pois tem medo de compromisso. Precisamos lembrar também
que algumas pessoas, quando veem algum tipo de hipocrisia, ignorância, utilitarismo por parte não dos leigos, mas do que militam na nossa religião, sendo adeptos ou médiuns, nós não podemos concordar com essas posturas. Temos que nos livrar desse tipo de preconceito, ok? Principalmente aqueles que militam a nossa religião ou aqueles simpatizantes de nossa religião. Esse então foi o texto do Pai Júlio César, Templo Espiritualista Cruzeiro da Luz. E em seguidinha vamos postar no Fórum Umbandeiros esse texto, ok? Bom, gente, creio que ficou bem claro essa questão do preconceito, né? Nós temos que parar de ficar julgando, né? Nós precisamos arregaçar nossas mangas e cada vez mais buscar essa mudança. Mas essa mudança tem que acontecer dentro dos nossos terreiros. Lembrando aquilo que falamos no começo do programa, muitos seres ainda não entendem o que é espiritualidade. Os médiuns, eles são muitas vezes como crianças, cada um tem o seu tempo de amadurecimento. E nesse momento, cabe ao sacerdote ser despojado de preconceitos e ouvir. Mas também cabe a nós, tá? Como irmãos, não vamos colocar toda a responsabilidade sempre em cima do sacerdote, ok? Mas sim, você, sacerdote de Umbanda, tem que se despojar de alguns sentimentos, de alguns preconceitos, certo? E respeitar a opinião, as ideias dos outros, né? Sempre tendo que confrontar ou sobrepor a sua palavra. Sim, isso também é preconceito. Cuidado então com o que falamos, certo, gente? Temos que começar a prestar mais atenção no que se diz, pois a palavra dita, ela tem a força de um vulcão. Depois de dita, a palavra não volta mais. Bom, acredito que falamos bastante sobre o tema preconceito no programa de hoje e espero que tenha sido esclarecedor a todos os irmãos, ok? Vamos a um breve intervalo aí. Daqui a pouco voltamos aí com nossas considerações finais e seguimos aí com o programa Umbandeiros. Lembrando que nossos contatos pelo e-mail em Messenger umbandeiros@hotmail.com. Eu venho nesta mesa pro mestre, rainha, e serei dona Benedita. Vem na flor da Jurema, serei dona Benedita. Vem na flor da Jurema, eu venho nessa mesa pro mestre, rainha. Eu venho nessa mesa pro mestre, rainha, serei dona Benedita. Vem na flor da Jurema, serei dona Benedita. Vem na flor da Jurema. Ok, voltamos então aí com o programa Umbandeiros, nessa noite de 5 de agosto de 2012. Falamos então sobre o tema preconceito e o preconceito do umbandista também, né? Muito importante salientar que nós não estamos aqui para impor nada, não estamos aqui para impor verdades absolutas. Estamos apenas para contribuir com você, com a Umbanda, para que possamos crescer juntos, irmanados, certo? Bom, gente, eu tenho aqui também em minhas mãos o livro Instruções Diárias, a presença do Eu Sou 365 Dias da Sua Vida. As Chaves do Esoterismo e do Espiritismo, por João Carlos Israel, da Confraria Elementar Primeira do Brasil. E falando sobre preconceitos, sobre sentimentos humanos, na página 237 do livro Instruções Diárias, tem uma parte que fala sobre o amor, sobre amar, né?
e diz assim: o sentimento de amor existe nos envolvimentos de um indivíduo. É mais do que sentimento ou estado emocional que gera apego. Uma vez escutamos um homem pregar para um grupo seleto, perguntando se amavam. Responderam todos que amavam. E ele contrapôs, perguntando que tipo de amor possuíam, a quem amavam, e começou a falar do amor menor. Aquele que, quando não é correspondido, de eterno que era, se transforma em indiferença e até em ódio, que somente existe enquanto é correspondido. E muitos entreolharam-se ou baixaram os olhos depois daquele basta, das frustrações dos sonhos construindo igualmente se transformando. Depois falou das paixões e atrações arrebatadoras antes criadas pelo fenômeno do que pelo ser, provocando uma expansão dos sentidos na presença do objeto amado. Relação que ocorre com qualquer criatura da natureza. Não, ele estava tentando falar de amor. Falava do amor pela família normal, mas foi além e falou do amor pelo desconhecido, o amor a seu povo, o amor dos criadores, dos artistas e, por fim, daqueles que servem a humanidade, como em Jesus, o amor como condição de ser, qualificativo e elemento de poder e diferenciador. Falou do amor por um desconhecido, o amor por um ideal, por uma causa. O amor que possui é um antídoto contra a indiferença, contra estes estados mórbidos a que hábitos de consumo levam milhões. Reflitam no que chamamos de consciência ou vontade, e se amor que possuem é fruto das circunstâncias, de uma construção de suas consciências ou de suas vontades. Poder amar e querer amar, é disso que se fala. Muito interessante esse texto, pois o amor realmente não pode ser eterno apenas quando é correspondido, né? Quando falamos de amor, ele deve ser amor, sim, puro, o sentimento. Mesmo que sintamos alguma indiferença, não tenhamos retorno, é disso que se fala de amor. Poder amar é diferente de querer amar. Então nós também, médiuns, temos que estar cientes disso. Falar de preconceito é fácil, né? É muito simples rotular também. Agora, é de responsabilidade nossa entendermos também as limitações de todos aqueles irmãos que de uma forma ou outra precisam de nosso apoio no crescimento espiritual. Pois afinal, gente, o amor, ele não deixa de ser um sentimento em que deveríamos levar por todos os dias. Bom, espero que os amigos tenham gostado do programa de hoje e estaremos encerrando aí a nossa participação de hoje, o nosso programa, mandando um abraço para todos os ouvintes, todas aquelas pessoas que contribuíram conosco aí para que o programa viesse ao ar hoje. Lembrando que na sequência do programa Voz da Umbanda, hoje teremos o programa... na sequência do programa Umbandeiros, nós teremos aí o programa A Voz da Umbanda, programa da Associação de Umbanda Caxias, dirigido pelo presidente da Associação de Umbanda Caxias do Sul, o Pai Saul de Ogum. Na sequência, vamos tocar para você aí no encerramento a prece a Bezerra de Menezes, e se tudo der certo, entraremos já ao vivo com o programa A Voz da Umbanda, certo? Esperamos ter conseguido contribuir com você para que tenha sido esclarecedor o programa de hoje, e pedir
a sua participação para os próximos programas através do e-mail em Messenger umbandeiros@hotmail.com. Lembrando que também temos o nosso canal no YouTube agora, www.youtube.com/umbandeiros. Dê uma passadinha lá que em seguida teremos novos vídeos. A partir dessa semana os vídeos novos já estarão postados, ok? Então, antes de encerrar, quero deixar o meu abraço para todas as pessoas que fazem possível esse programa estar no ar. Márcia Dossanhe, Jéssica de Iemanjá, a Natasha da Oxum, a Kátia de Bará e a Emerita do Oxóssi, que sempre nos envia os assuntos, sempre nos auxilia a escolher os temas dos programas umbandeiros, ok? Umbandeiros, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Vamos agora então com a prece a Bezerra de Menezes e voltamos daqui a 15 dias com mais um programa Umbandeiros. Não esqueçam que domingo que vem nós temos a Voz da Umbanda às 20 horas e 30 minutos aqui no seu site Umbandeiros, umbandeiros.rgds.net. Meu saravá para quem é de Saravá, meu agô para quem é de Agô, axéu, meu mutumbá, meu mucuyu, colofé, axé a todos. Ó Senhor, corrige a ignorância com a instrução, o ódio com amor, a necessidade com socorro, o desequilíbrio com reajuste, a ferida com o bálsamo, a dor com o sedativo, a doença com o remédio, a sombra com a luz, a fome com o alimento, o fogo com a água, a ofensa com o perdão, o desânimo com a esperança, a maldição com a bênção. Somente nós, as criaturas humanas, por vezes acreditamos que um golpe seja capaz de sanar outro golpe. Simples ilusão. O mal não suprime o mal. Em razão disso, Jesus nos recomenda amar os inimigos e nos adverte de que a única energia suscetível a remover o mal e extingui-lo é e será sempre a força suprema do bem. Mensagem do Espírito Iluminado Bezerra de Menezes. E que assim seja.